O que significa ser um homem de verdade? Sabe, essa é uma pergunta que está por aí em todo canto, né? Mas as respostas, elas parecem cada vez mais confusas. Hoje, a gente vai analisar um livro chamado Homens de Verdade, de Richard D. Phillips. Ele busca uma resposta não na cultura de hoje, mas num texto bem antigo. Vamos entender o que ele propõe. Então, o livro já começa com essa pergunta na mesa. Afinal de contas, o que define um homem de verdade? Se a gente parar para olhar a nossa cultura, vamos achar dezenas de respostas diferentes. E é justamente essa confusão toda que o autor quer tentar organizar. Será que é aquele tipo durão, meio John Wayne? O cara que quase não fala, que nunca pede desculpa por nada? O livro joga essa imagem clássica na roda e pergunta: peraí, é isso que define um homem? Ou quem sabe é o homem da natureza, o caçador, o aventureiro. Esse é mais um modelo que, segundo o autor, só ajuda a aumentar a confusão. E tem também aquele cara que consegue construir tudo com as próprias mãos, né? O ponto do autor, e ele deixa isso bem claro, não é que essas coisas sejam ruins, de jeito nenhum. A questão é que são só características, não são a essência da coisa. E com todos esses modelos diferentes, muitas vezes incompletos, o livro define o problema central. Nós vivemos uma crise de masculinidade, uma confusão geral que deixa muitos homens sem um norte, sem saber para onde olhar. Para ilustrar essa busca, o autor usa a história do Brian Deegan, um atleta de esportes radicais. Depois de uma grande virada na vida, ele sentiu essa necessidade de se tornar um novo tipo de homem, de ser um exemplo para os filhos. A jornada dele é um retrato perfeito dessa busca por um novo modelo. E é aqui que o livro faz uma virada importante. Se os modelos que a cultura oferece não são suficientes, para onde se olha? Onde se encontra um guia, um projeto confiável sobre masculinidade? É essa pergunta que o livro se propõe a responder. E a resposta, segundo o autor, não está na cultura de hoje, mas lá no início de tudo. Ele nos leva de volta para o livro de Gênesis, defendendo que o projeto original para o homem está no relato da criação. E aqui ele faz uma distinção que é crucial. Ele diz que o lugar onde o homem foi colocado define a sua identidade. Ele foi criado para a selva, para o indomado, ou para o jardim, um lugar de ordem? A resposta a essa pergunta, segundo ele, muda tudo. Para deixar seu ponto bem claro, Phillips contrasta a visão dele com a de outro livro cristão muito popular, O Coração Selvagem. Enquanto um sugere que a masculinidade é essencialmente selvagem, Phillips argumenta o oposto. Deus colocou o homem de propósito no jardim, um lugar de relacionamentos e responsabilidades. Essa é a base de todo o argumento dele. Bom, partindo dessa ideia do jardim, o livro chega ao seu conceito principal, o que o autor chama de mandato masculino. É como se fosse a descrição do cargo original para o homem. E tudo se resume a este versículo, Gênesis 2:15. O autor argumenta que todo o projeto para a masculinidade está contido em duas ações bem diretas: cultivar e guardar. O autor então vai mais fundo, olhando para as palavras originais em hebraico. Cultivar vem de avad, que significa trabalhar, servir, e guardar vem de chamar, que quer dizer proteger, defender. Todo o modelo do livro é construído em cima do significado desses dois verbos. Então o ponto central é este. O mandato masculino é uma vocação dupla. De um lado, construir, criar, fazer as coisas florescerem. Do outro, proteger, defender, manter seguro aquilo que é valioso. É uma combinação de construtor e guardião. Certo, mas como isso funciona na prática? O livro começa pela primeira parte do mandato, cultivar. E a arena principal para isso, segundo o autor, é o trabalho. A ideia aqui é que o trabalho vai muito além de pagar as contas. É visto como parte do projeto original de Deus. É o jeito principal de um homem cumprir seu chamado para avad, ou seja, cultivar o mundo, fazendo as coisas crescerem e produzirem. Para reforçar o peso dessa vocação, o livro cita passagens como esta, de 2 Tessalonicenses. A ênfase é bem clara. O trabalho é um dever, uma responsabilidade fundamental nessa visão bíblica que ele apresenta. Ok, então cultivar se aplica ao trabalho. E a liderança? O livro argumenta que a liderança ideal combina as duas funções, a de cultivar e a de guardar. E a metáfora que ele usa para isso é a do pastor. O termo que o autor usa é senhor pastor. Não é um líder que domina para benefício próprio, mas um que lidera servindo e protegendo aqueles sob seu cuidado, exatamente como um pastor cuida de suas ovelhas. E aqui a gente vê direitinho como o modelo do pastor une as duas ideias. Liderar é cultivar, guiando para o crescimento. Proteger é guardar, defendendo do perigo. E cuidar, no fim das contas, é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E assim,
Saímos daquela confusão de estereótipos culturais lá do início para chegar a um modelo bem estruturado. O livro propõe substituir imagens vagas por um mandato claro com duas funções principais. Então, para amarrar tudo, a proposta do livro é trocar os estereótipos culturais confusos por um modelo claro, tirado de Gênesis. Uma missão dupla, de cultivar, que é construir e fazer crescer, e guardar, que é proteger e defender. E essa, segundo o autor, seria a base para a vida de um homem. E a gente termina com uma reflexão. O livro apresenta um modelo antigo como uma solução atemporal. A questão que fica é: como esses conceitos de cultivar e guardar se traduzem e se aplicam nos desafios e nas nuances do nosso mundo de hoje? É uma pergunta que nos convida a continuar essa conversa.